Olá, estamos nós aqui nos estúdios da TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. Gente, hoje, antes de eu apresentar a nossa convidada, de falar sobre o assunto, eu vou abrir o nosso programa falando da nossa imensa tristeza pela partida de um ente tão querido entre nós, que foi o Dr. Ney, né? Dr. Ney, um médico que exerceu a medicina por mais de 65 anos, gente. 65 anos, assim, seria mais do que 2 aposentadorias, né, do INSS. E exerceu até que suas forças não deram mais. Uma pessoa que, na sua humildade, cativava a todos. Não tinha dia, não tinha hora, estava sempre lá no hospital, podia ser sábado, domingo. E eu tenho certeza que o Dr. Ney vai fazer muita falta. Não só para nós médicos, mas para todos os pacientes, seus amigos, familiares. Gostaria de deixar registrado aqui, né, o nosso imenso pesar, né, pela sua falta, Dr. Ney. Nada que a TV Direta fizesse em termos de homenagem seria capaz de expressar o imenso vazio que sentimos hoje. Mas para toda a população de Mococa guardar umas recordações do Dr. Ney, durante o programa estaremos mostrando uns causos do Dr. Ney. E abro, pedindo licença para a nossa convidada de hoje, nosso programa, mostrando um clipe de despedida. De até um dia, Dr. Ney. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. É muito simples. Tudo que o senhor merece. Descanse em paz, Dr. Ney. Eu espero que
de maneira geral, que as pessoas sempre lembrem do Dr. Ney com os causos que ele sempre contou aqui na TV Direta, suas histórias que ele sempre disse que eram verídicas, né? E durante o programa, mais no adiantado do programa, mostrarei uns causos para vocês, guardarem na memória, junto com a saudade que vai ficar no dia a dia. Bom, nós vamos dar início ao nosso programa Saúde de hoje. Gente, estaremos falando sobre os olhos, né? E hoje, recebendo uma convidada muito especial, uma pessoa que a gente gosta muito quando vem aqui, porque sempre atende nossos telespectadores com o maior carinho, né? Nossa convidada de hoje é a doutora Diana Maziero. A doutora Diana é médica, oftalmologista. Ó, pelo sobrenome vocês já até sabem, né? Ó, Diana Maziero. Já aproveitar, né? Nós estávamos conversando, né? Imagina, né? O pai oftalmologista, chegar a filha oftalmologista. Eu acho que deve ter assim, maior alegria, maior prazer, né? De poder trabalhar pai e filha junto. Então, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa, Diana. Eu te agradeço imensamente, Eliana. É um prazer e uma honra estar aqui no seu programa e receber todo esse carinho seu, da família da TV Direta, dos seus telespectadores que são fidelíssimos, né? O pessoal realmente espera para começar o seu programa. Então eu agradeço demais a oportunidade. Isso representa muito do carinho que a cidade me recebeu, né? Então eu estou muito feliz aqui, muito satisfeita, e é uma honra também trabalhar com meu pai, né? Ele tem tantos anos de experiência e a gente está sempre podendo tirar dúvida, discutir um caso. Você mostra então, as coisas novas para ele, né, Diana? muito gostoso. E ele passa a experiência, né? Mas eu acho que eu bato mais na porta dele do que ele aí. Só pode brigar. Não, a gente se dá super bem. Gente, então eu já falei para vocês sobre o assunto do nosso programa. Estaremos falando um pouquinho sobre os olhos. Vocês vão poder ligar, participar do nosso programa, como sempre, né? O nosso telefone, o 3656-4147, e também pelo WhatsApp, 99220-0357. Ambos já estão à disposição de vocês. Enquanto vocês ligam e participam do nosso programa, eu e a doutora Diana vamos conversando aqui um pouquinho. Antes, né, do início do programa, estávamos aqui conversando e eu perguntei, doutora Diana, o que você mais gosta na oftalmologia? Ela me disse, eu gosto das córneas, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, mas o que é a córnea? Onde que fica a córnea do olho? Será que é o branco? Será que dá para ver? Então, eu já gostaria, inicialmente, de pedir para a doutora Diana, aproveitando que ela trouxe, né, o famoso olho aqui para a gente no programa, mostrasse para os nossos telespectadores aonde fica a córnea do olho, doutora. Com certeza. Então, esse é um modelo aumentado do olho, né? Então, o olho é uma estrutura super complexa. O olho é um universo. Ele tem várias partes. Duas coisas são responsáveis. Então, as pessoas geralmente vão no médico oftalmologista para ver se tem grau, né? Duas coisas têm grau dentro do olho. Então, a córnea é essa parte aqui, ó. A gente virando esse essa transparente. Gelatina, né? É uma membrana, uma membraninha, perfeitamente transparente. Então ela tem uma curvatura aqui fora, ela tem uma curvatura lá dentro, e aí fica uma câmara anterior que a gente chama, e ela tem uma espessura também. Então a córnea, o poder dióptrico da córnea, o poder de grau da córnea, vamos supor assim, o olho humano, quantos graus de óculos tem? Em torno de mais 66 graus. 66. Então, vamos supor, se eu uso um óculos de 3 para ler, de 2. O olho humano tem 66 graus. Então, a córnea é 2/3. Cerca de 42, 44 graus tem a córnea. Então, por isso que a gente consegue operar miopia na córnea,
Alguns graus de hipermetropia muito alto não fica bom ainda, mas aí a gente opera aqui. Esse transparente. Então assim, e os outros, e o resto do poder de refração do cristalino. Aí eu vou abrir porque eu tenho certeza que muita gente vai perguntar da catarata, onde que tá, com certeza, né? Então, a córnea tem 44, o cristalino é essa lente aqui, ó, interna do olho, tá? Então, uma lente biconvexa. É desse jeitinho mesmo. E quando a pessoa tem catarata, o que que acontece? O cristalino não fica mais cristalino, né? Ele fica que nem as cataratas do Iguaçu, fica embaçado, como se estivesse enxergando dentro d'água. Por isso que chama catarata. Aí, por isso que a pessoa Vai vê ficando tudo embaçado. enuviado, depois vai ficando amarelado. Aí opera, clareia tudo. Clareia tudo. Deve ser uma emoção, né? Quando você faz uma legal. cirurgia assim, de catarata, acaba a cirurgia, muito a pessoa legal. abre os olhos e fala, nossa, mas isso é... né? Então, assim, o poder do cristalino é de 22, 24 graus. E a córnea, o dobro. 42, 44, 45. E eu falo assim, ó, se as pessoas quiserem saber realmente a importância dos olhos, é só fechá-los, Exatamente. né? Só fechá-los e ver quão importante é a gente cuidar desse órgão dos sentidos, né? Exatamente. Todos são importantes, mas eu acredito assim que os olhos, né, você poder enxergar de manhã, ver a natureza, ver tudo, não tem preço, É né? maravilhoso, né? Eu que eu diga, né? Porque eu escolhi essa parte do corpo humano para me dedicar. E eu acho realmente um universo, é incrível, assim. Gente, vocês que estão em casa nos assistindo, ligue pra gente, mande seu WhatsApp, tá? Vamos fazer um programa saúde hoje juntos, onde com certeza vocês vão aprender bastante, tirar suas dúvidas junto à nossa convidada. Bom, nós estamos falando de córnea, muitas vezes até de perda de visão. Eu acho que não tem sentido a gente falar do nosso programa sem mencionar o trabalho da Unimed de Mococa Com frente certeza. à vida iluminada. Eu A gostaria gente tava- que você falasse um pouquinho desse projeto, desse trabalho, né, que a Unimed de Mococa já há muito tempo Há desempenha na muitos nossa anos, cidade. há muitos né? anos. Então, quem começou esse projeto lá nos idos dos anos 2000, ele já é um projeto que está indo para a segunda década, foi exatamente a minha mãe, né? Então, porque meu pai presidia a Unimed e ela fez cursos e começou a identificar que a gente tinha que integrar essas pessoas à sociedade, né? Tinha muito preconceito com a pessoa, tanto que tem visão subnormal, como aquela que não tem visão mesmo. E que não tinha recursos, porque essas pessoas não são incapacitadas. Elas têm as funções cognitivas. Então, uma pessoa é inteligente, uma pessoa que é capaz de ler, que é capaz de Toca aprender, instrumentos musicais, que é né? capaz de trabalhar. Então, assim, até hoje a gente tem uma paciente de longa data do meu pai, que agora é minha também, e eu estava fazendo um laudo para ela, porque ela tá entrando aí numa grande empresa e uma menina linda, linda, nessa vaga de pessoa portadora de deficiência, né? Então é muito bonito mesmo, você vê que isso não limita a pessoa. Então eles trouxeram curso de leitura em braille, de capacitação, né? E eles fazem atividades. É muito legal. É muito importante. É a gente falar assim que para participar desse projeto Vida Iluminada não precisa ter Unimed. Não, é só né? você ir lá e se inscrever. Toda pessoa projeto que tem social. baixa visão, né? E quiser aprender, até se socializar Exatamente. melhor, né? Eu lembro que eu tinha uma pessoa que trabalhava em casa, né, com baixa visão. A Unimed manda até pegar a pessoa em casa, né? Eles vão de carro, vão todos juntos. É muito legal mesmo, Muito né? legal. Então Muito legal. a gente inicia nosso programa, né, mostrando essa ação tão bonita, né, desenvolvida pela Unimed. E você, gente, que está em casa, que conhece uma pessoa que enxerga muito pouco, assim, que tem baixa visão,
encaminha lá para a Unimed, pode procurar qualquer médico, né, da sua confiança, que ele faz o encaminhamento e ela estará muito bem assistida junto à Unimed. Doutor, nós começamos assim, falando de córnea, a gente podia falar um pouquinho sobre transplante de córnea. Vamos falar de porque transplante. muita gente, às vezes, nem quer doar a córnea porque tem medo, né? Ah, vai tirar a córnea, como que vai ser? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores como que funciona isso, se é tão traumático assim, como as pessoas falam. Isso. E, assim, se qualquer pessoa pode doar a córnea, qualquer pessoa, né? pode doar a córnea. Uma coisa muito importante da gente falar sobre a córnea é que não tem incompatibilidade. Então, porque a córnea ela não é vascularizada, né? Ela é perfeitamente transparente. Então não tem nenhum vaso sanguíneo que corta a córnea. Porque senão a gente enxergaria uma linha vermelha então, no meio da visão. Então não tem rejeição? Não tem rejeição no transplante de córnea. Quer dizer, pode ter rejeição, mas não tem todas as porque ela não é irrigada. Né? Então a pessoa pode ter uma reação imunológica, mas não por causa da córnea que ela recebeu. Outra coisa importantíssima, até aconteceu um caso muito triste na nossa família, recentemente, agora início do mês de maio, uma parente muito jovem, enfim, muito triste, veio a falecer por um acidente e ela era doadora. Então ela avisou a mãe dela que ela gostaria que doasse todos os seus órgãos. Então, assim, muitas vezes, fígado, pulmão, coração, você tem que ter a morte encefálica e tirar o órgão ainda irrigado, né? Depois que a pessoa morreu, então, uma cena de um acidente, uma coisa muito repentina, muitas vezes você não consegue mais doar aquele órgão. As córneas não, elas podem ser retiradas até 10 horas, depois do falecimento. Então, no caso dessa pessoa especial, ela doou apenas as córneas. E foi muito bonito, porque ela fez 2 pessoas enxergarem, né? E assim, não fica trauma nenhum, senão a pessoa que está lá velando o familiar não percebe, né? Não tem marca. Porque tem gente que acha que tira o olho, né? Não tem nada a ver, né? E faz uma reconstrução, assim, não fica afundado, não fica alteração nenhuma. É imperceptível. E eu acho assim, a gente... E é um gesto tem tão que pequeno, antes, né, Eliana? né? Tão pequeno, a gente está aqui falando da importância da visão. Então você vai devolver com isso a visão para uma pessoa. Assim, na hora da morte, principalmente essas mortes trágicas, assim, a família fica desesperada, é uma angústia. Então, a última coisa que eles querem, às vezes, até falar nisso. Por isso que tem que falar bem em vida, né? Gente, não esquece que eu quero doar, todos né? os familiares. Então, a captação é sempre feita por profissional capacitado, ou um médico oftalmologista em formação, ou o próprio técnico do banco de olhos, que é especializado em fazer essa captação. Essa córnea, ela vai para o setor de conservação. Então, não é, de novo, como os órgãos irrigados, o rim, o coração, o pulmão, que você tem que transplantar rápido, que tem que fazer todos aqueles testes de compatibilidade. Não, essas córneas ficam num banco de córneas, e aí elas são solicitadas. Tem também a lista de urgência, né, quando é muito pequeno, quando tem um olho furado. Então tem a lista de urgência, de prioridades, de doação, mas é uma fila que anda muito rápido, muito mais que a dos outros órgãos. E fica bom mesmo. E assim, existem doenças que levam ao transplante de córnea, exatamente. Então, assim, a principal delas que a gente mais vê no consultório atualmente é o ceratocone, que dá, então, o cérato, o que é cérato? Cérato é córnea mesmo, né, de queratos, é a córnea. Então, a córnea vai ficando em forma de cone, lembra aqueles cartuchos de festa junina? Vai embicando, assim, fazendo um bico mesmo, tá? Por quê? Porque adulto jovem tem esse tecido mais elástico, mais maleável.
Então, assim, adolescente, a córnea ainda está se alterando. Hoje em dia, a gente sabe que tem uma ligação entre o ceratocone e a alergia ocular. Então, criança que coçava muito o olho na infância, por isso que a gente trata todos os casos de alergia. Então, a gente falando assim, a grosso modo, claro, a pessoa pode ter grau qualquer época da vida, ainda mais um grau muito alto, muita miopia, muita hipermetropia, pode ter desde pequenininho até adulto, quanto já senhor. Mas as doenças da infância seriam basicamente o estrabismo e a alergia ocular. Mas o sol também pode trazer muito transtornos, né, doutora? Principalmente para os olhos, né? Exatamente. Secar o olho, outra coisa que o sol faz, que aconteceu, lembra aquele caso da Santa na década de 80? Ah. Lembra? Então, as pessoas que viam a Santa, que ficavam olhando diretamente para o sol, elas tinham uma queimadura na parte principal da retina. Então, o sol entra e queima bem aqui, tá? Na retina. Então, elas tinham uma queimadura macular, uma retinopatia por queimadura solar. E isso é uma perda irreversível da visão. Então, você ficar olhando diretamente para o sol causa esse tipo de alteração. E eu sempre que entrevisto oftalmologista, a gente fala de sol, eu gosto de frisar em cima dos óculos de sol. Porque tem gente que fala, óculos de sol é tudo igual, pode comprar na praia, na barraquinha, na feira, e não pode, né, doutor? Não pode. Porque, na verdade, quando você escurece, qual que é a reação da nossa pupila, né, no escuro? Aqui a gente está com uma iluminação ótima, a gente está com a pupila fechadinha. Dá para ver bem a íris. A íris é essa parte azul do olho. Então, quando a gente está com muita luz, o olho fica assim. Por isso que, às vezes, outro dia eu dilatei uma menininha, para dilatar, que tinha um olho azul. Ela falou, doutora, meu olho ficou preto. Porque essa parte fica tudo aqui na beiradinha e dá para ver o fundo de olho. Então, a impressão que ficou preto. Então, quando a gente está com óculos de sol, a pupila abre, dilata. Então, vai entrar mais sol nesse olho. O olho da gente. Exatamente, né? Que é uma estrutura refrativa muito importante, muito complexa. Mas, ó, vamos começar a responder a pergunta dos nossos telespectadores. Gente, ó, nós vamos começar a responder. Você que ainda não ligou, não mandou seu WhatsApp pra gente, vamos lá, nós estamos aguardando. O Chico Enfermeiro vai abrir nosso programa de hoje. Chico, um beijo, querido. O Chico ligou para mandar um abraço para a doutora Diana. Outro querido, ele é muito querido, muito querido. Chico, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua assiduidade com o nosso programa. A gente fica muito feliz. E agora eu chego para o paciente também. Então, obrigado pela assiduidade lá no meu consultório. Ó, o Wagner Becker também ligou. Parabenizo nossa diretora de saúde, doutora Eliane, e o programa. Já tem uma certa idade, doutora Diana. Já passou dos 40, certo? E já tenho a vista cansada. Não uso óculos. Nunca fiz exame nenhum, né? Eu preciso, com o tempo, assim, usar óculos com o passar dos anos. Se eu não estou sentindo nada, pode acontecer alguma coisa? Ele quer perguntar para você. Não vai acontecer nada. O olho não vai gastar. Mas, Wagner, a gente está junto, assim, ó. Hora que o braço não aguentar mais, né? Procura seu oftalmologista. Porque a gente vai e começa, né, É muito doutora? comum a gente com 40 anos ganhar um óculos, assim, começa com 0,75, 1 grau, e vai aumentando esse grau de perto. Por quê? Justamente isso acontece por causa do cristalino, aquela estrutura. Então, com 40 a gente ganha óculos de perto. Isso é um fato inegável. Quem enxerga bem de perto depois dos 40, geralmente enxerga ruim de longe. Então, é o grau de miopia que está compensando. Tanto que tem gente que, você já viu isso, que tira o óculos para ler? É quem tem miopia.
Então, assim, o cristalino, ele não é assim durinho, ele é um gel. E isso aqui onde ele tá é uma musculatura muito sensível, que fica contraindo, por isso que quando a gente é pequeno ou até os 40 anos, a gente enxerga bem para perto e para longe. A gente não consegue nem calcular quantas vezes a gente faz isso durante o dia. Porque enxerga aqui, enxerga ali, lê uma coisa, olha na porta. Depois dos 40 anos, esse gel vai endurecendo, esse músculo fica cansado e essa capacidade chama acomodação do olho, que é enxergar para perto e para longe. Então é a coisa mais natural do mundo, Wagner. Vai acontecer com todo mundo. É só ver se você já está esticando o braço, né? Exatamente. Para ler. Não conseguiu ver a validade do Danone? Daquela tampinha. Mas a gente já está jogando pesado, né? Para ver consigo. validade é difícil, né? Mas vamos lá, ó. A Paula também ligou pra gente. Um abraço para você, Paula. Mandou um WhatsApp, ó. Doutora, sobre derrame no olho. Minha irmã tem quase todo mês. Já passou no médico e ele disse que é só pingar colírio. E fala que isso é normal, né? O olho dela fica todo vermelho. É normal acontecer mesmo isso, doutora? Olha, Paula. Ô, Paula, eu tô entendendo. Então, ó, vamos olhar no olho de novo. A gente tem vaso sanguíneo aqui na esclera. Então, o branco do olho é a esclera. Tá vendo esses vasinhos aqui? Eu tô entendendo que são esses pequenos vasos que estão vazando. Então, isso não tem consequência nenhuma. Nem na visão, nem aumentar a pressão do olho. É apenas estético. Fica muito vermelho mesmo, né? A pessoa, todo mundo olha e fica... O que acontece com o seu olho? Nossa, seu olho tá muito vermelho, você tem conjuntivite? Não, é um pequeno vasinho que estourou. Se for isso que você está me relatando, isso se chama hiposfagma, é o nome teórico disso, o nome científico, e não tem complicação, consequência nenhuma para a visão, tá? Então isso daí pode ser provocado pela manobra de Valsalva, por fazer força. Então às vezes paciente de idade tem isso. Pode fazer um vai esforço pegar, físico, faz né? um esforço físico, vai, pegar um botijão de gás, meu olho amanheceu assim. Aí estoura uma veinha. Agora, outra coisa que os pacientes costumam chamar de derrame é no fundo do olho, tá vendo? A gente tem veias e artérias aqui. Então, diabetes, pressão alta, dão consequência aqui, no fundo do olho. Esse daqui a gente tem que correr, a gente tem que tratar, tem até que fazer cirurgia no fundo do olho se não limpar o sangue, não absorver. Então, mas eu entendo que sua irmã deve ser jovem e que vocês estão falando de hiposfagma, desse derrame aqui, que realmente seu médico tem toda a razão, não tem complicação nenhuma para a visão, é só uma questão estética mesmo. Boa noite. Esse telespectador nosso mandou um WhatsApp. Gente, quando vocês não quiserem ser anônimo, vocês não se esqueçam de deixar o nome, porque a gente não tem o contato de vocês. Boa noite. Gostaria de parabenizar o trabalho da doutora Diana, que é uma profissional incrível. Mococa ganhou muito com a vinda dela. Parabéns, doutor, e um abraço para o doutor Dercy. Querido, mas eu fico como um telespectador anônimo para nós, né? Eu agradeço imensamente o carinho, fico realmente muito lisonjeada com essa recepção. E Boa mútuo, noite. Viu? Boa noite, doutora Eliana e doutora Diana. Gostaria de saber, doutora, se é verdade que a diabetes com taxas desreguladas podem causar descolamento de retina e podem levar realmente a doença nos olhos. Obrigada e gosto muito do programa. Sou a Luísa da Vila Santa Rosa. Um abraço, Luísa, para todos vocês aí da Vila Santa Rosa. Oi, Luísa, um abraço enorme para você, viu? É o seguinte, o que a gente estava falando acabei de falar na pergunta anterior, o diabetes ele vai alterar os vasos sanguíneos da retina, ele causa sim problema aqui, então vaza sangue aqui. O diabetes descontrolado, ele faz o quê? Uma inflamação dentro do olho.
Então, muitas vezes, nem são os vasos normais da retina que vazam sangue. São vasos que a gente chama de neovasos, vasos novos, vasos que surgiram por causa da inflamação. E isso daí é muito grave. Por isso que a gente está sempre junto com os clínicos, eles pedem exame de fundo de olho, né, não só em diabetes e pressão alta, porque o olho é uma bola de cristal, né? A gente dilata a pupila e consegue ver como estão os vasos do corpo inteiro, né? São vasos muito fininhos. Então, se os vasos do olho estão ruins, se o diabetes atacou aqui no fundo de olho, provavelmente atacou o rim, atacou os nervos, né? Então, o que está acontecendo aqui reflete o resto do corpo. Agora, isso não é descolamento de retina. Isso geralmente causa uma hemorragia vítrea, um sangramento no vítreo, que é a gelatina. Daqui da parte colorida do olho até no fundo do olho, ele é preenchido com uma gelatina, né? Da córnea até o colorido, primeiro terço do olho, é água. É uma água especial que chama humor aquoso. Então é uma água que fica que nem uma piscininha se renovando. Daqui do cristalino para trás, é o polo posterior, é uma gelatina que chama humor vítreo. Essa gelatina não se renova. É a mesma de quando a gente nasce até quando a gente morre. Se não operar, se não acontecer nada, e a maioria das pessoas não opera, é a mesma. Então, o que acontece? Se vaza muito sangue aqui, impregna o fundo do olho, né? Vai ficando turvo, a pessoa não consegue mais enxergar. Tem vezes até que tem tanto sangue que nem a gente, para examinar, consegue enxergar a retina. Então, a gente tem que fazer exame de imagem. Então, o que geralmente o diabetes dá é o sangramento no fundo do olho. Em casos extremos, onde essa inflamação está muito grande, essa inflamação pode sim puxar a retina e fazer um descolamento secundário ao diabetes. Mas não é a primeira consequência. Isso já é lá no final. Então é bom a gente deixar um recado então aqui, né, para todos os diabéticos. Com certeza. Que Os tem que hipertensos. procurar o oftalmologista também para sempre estar prevenindo esse tipo de lesões, né? Com certeza, com certeza. Mas os colegas clínicos têm mandado bastante, viu? O paciente tem uma descompensação, às vezes até fica internado, depois já sai, vai no consultório, isso é muito legal. Então vamos lá, boa noite, meu nome é Mônica. Doutora, minha filha tem estrabismo. Gostaria de saber a respeito e se a senhora acompanha esse tipo de problema? Obrigado, minha filha tem 16 anos e descobriu esse estrabismo há um ano. Mônica, provavelmente a sua menina se descobriu há um ano, ela deve enxergar bem, né? Então, assim, a gente tem que ver, porque assim, tem dois tipos de estrabismo. Um que é causado por muito grau. Então, criancinha, às vezes bebezinho, tinha o olho retinho, a mãe tirava foto, aí chega lá com 8 meses, 1 aninho, o olho entorta. Essa criança tem muito grau de óculos mesmo, ninguém viu, porque bebezinho a gente ainda não leva no oftalmo. Aí a gente faz o exame, vê que tem grau, prescreve o óculos, ela automaticamente começa a enxergar bem, o olhinho volta a ficar reto. Então, esses casos que o estrabismo acompanha o grau aí muito alto dos pacientinhos, eles são bem pequenininhos. Então, eu suponho que esse não seja o seu caso. Outro caso é por causa da musculatura mesmo. Então, aqui, ó, vamos olhar de novo no olho. A gente tem 4 músculos retos, aqui 1, 2, um de cada lado, um em cima e um embaixo. E 2 músculos oblíquos. Esses músculos que controlam o movimento do olho. Então, assim, com 16 anos, o que a gente pode tratar
é deixar o olho reto, porque isso muitas vezes para o adolescente é muito importante, né? O resultado, você fala, é estético. Não é estético. Tem uma influência muito grande na autoestima, na socialização dessa pessoa, né? Porque adolescente costuma ser cruel uns com os outros. Com certeza. Então, assim, a gente tem que ver por que ela desenvolveu, se ela desenvolveu o estrabismo agora, se só foi percebido agora, qual que é a visão, se corrige com óculos, né? Por exemplo, essa criancinha que eu falei há pouco, que tem 1 ano, vamos supor que hoje ela tem 30, ela tira o óculos, o olho fica vesgo de novo, entorta. Ela põe o óculos, fica reto. Então a gente tem que ver se é um caso cirúrgico, se é um caso clínico. Mas tem tratamento sim, dá pra gente acompanhar. Atualmente eu não faço cirurgia de estrabismo, mas posso encaminhar já pro profissional que faça, pro colega estrabólogo, essa subespecialidade é estrabólogo, especialista em estrabismo. Nossa, tem isso mesmo? Tem, especialista em córnea é o esternólogo. Tem uns nomes meio feios, né? Tem. Existem certas crianças, doutora, que algumas mães devem estar se perguntando assim, mas meu filho teve estrabismo, não foi óculos, o oftalmologista pediu para usar um tampão, né? O tampão. O tampão, esse daí a gente trata, a gente tem várias criancinhas. Eu, inclusive, de pequenininha, usei tampão. O meu médico, oftalmologista, super competente, que me acompanhou e me acompanha, o meu pai, fez tampão. O que acontece com o tampão? A gente não enxerga 100% quando nasce. Então, você vê o nenezinho, com 1 mês de idade, ele está enxergando cerca de 40 centímetros, que é a distância assim, do colo da mãe para o rosto da mãe. É isso que ele enxerga. Com 6 meses, olha como a natureza é perfeita. Com 6 meses de idade, a criança ela já vai enxergar 1 metro, um pouco mais de 1 metro, que é quando ela está sentada. Com 1 ano que ela começa a andar, ela enxerga 2 metros, 2,5 metros. Então, a distância padrão de teste da visão são 6 metros, né, que são 20 pés. A gente completa esse desenvolvimento entre 6 e 7 anos. Então, uma criança muito pequena, ela não enxerga os 6 metros, e isso é natural, porque o olhinho dela ainda está crescendo, ainda está se desenvolvendo. Por que a gente prescreve o tampão? Porque a gente verifica, é o caso seguinte, um olho enxerga muito mais que o outro. Então, a gente verifica, a criança, por exemplo, enxerga 70% num olho, 30% no outro. Esse olho que enxerga 30% tem, vamos supor, mais 2 graus de óculos. O que vai acontecer? Se a gente der o óculos, não fizer o tampão, esse olho vai ser sempre preguiçoso, né? Essa doença chama ambliopia. Então a gente faz isso para ela terminar de desenvolver a visão. Então a gente tampa o olho bom para esforçar o olho que não enxerga bem. E a criança fica muito incomodada com isso, porque é o dito olho preguiçoso dela. Ela é acostumada a enxergar com o outro olho. Tem que então trabalhar. Eles tiram o tampão. Aí volta e a gente explica de novo. Tem que fazer o tampão. Então assim, eu tenho 2 casos de sucesso com o tratamento da ambliopia. Uma menina linda, enxerga 100%. E ela veio por outro motivo. E durante a avaliação a gente descobriu. Então eu fico muito feliz quando essas crianças chegam a tempo de fazer o tampão. Tem pacientes que chegam depois de 7, 10, 60 anos, não enxerga bem daquele olho. Aí não adianta você dar grau, não adianta você fazer tampão, porque o desenvolvimento é até 7 anos. Então o tampão é chato, mas salva a visão. Enxerga 100% depois. Então vamos lá, ó. A Simone Granito mandou um WhatsApp, né? Parabéns, doutora Diana. Você é um presente para a Mococa. Que linda. Você é um presente para a gente também, sim. Muito obrigada.
Ó, doutora Eliana, boa noite. Meu nome é Fernanda, sou enfermeira aqui da maternidade. Um abraço, Fernanda. Adoro o seu programa e sempre assisto. Parabéns. Quero mandar um beijão para a doutora Diana, que é uma médica excelente, né? E de excelente capacidade, além de ser maravilhosamente humana. Que Deus te abençoe muito, doutora Diana. Oh, hoje e querida, sempre. que carinho. Um beijão para você. Muito obrigada. Oi, sou a Marina, da Coab 2. Gostaria de saber da doutora Diana quais os sinais da visão que uma pessoa diabética deve ficar atenta. E gostaria também de parabenizá-la, porque quando ela está no programa fica muito explicativo. Oh, que legal, Marina. Muito obrigada. Muito legal a sua pergunta. Eu acho que vai ajudar realmente muita gente. Então, como a gente sabe que o diabetes está descompensado? Vamos supor, você já passou no seu médico, você não usa óculos para longe, ou usa um óculos e enxerga bem com ele. A visão começa a oscilar. Alguns dias ela fica embaçada, outros não. Nesse dia que está embaçado, pode ficar o dedinho, o diabetes está alterado. Porque a gente altera a osmolaridade do humor vítreo, da gelatina que fica aqui dentro. Lembra que eu falei disso? Então, é isso daqui. Então fica mais açúcar no sangue, mais açúcar aqui na gelatina. Altera a refração do olho, altera o grau. Outra coisa, escurecimento da visão. Então, turvou, estava normal, de uma hora para outra ficou turvo. Aí é um vasinho que estourou no fundo do olho. Então, nesse caso, vai ficar escuro, vai ficar preto. Às vezes só em cima ou só embaixo. Aí tem que ver, a gente tem que dilatar o olho para ver se é isso mesmo, para ver o que aconteceu lá no fundo. Ó, o Lucas também ligou pra gente. Boa noite, doutora Diana. Queria saber o que é glaucoma e se tem cura. Oh, que interessante, Lucas. É uma coisa que todo mundo realmente pergunta. Você vai ajudar muitas pessoas. Glaucoma é o aumento da pressão do olho. Então, toda consulta a gente mede a pressão do olho, que é a tonometria. Por que a gente mede a tonometria? Porque o glaucoma ele é uma causa de cegueira irreversível. Não volta. Uma vez que você tem glaucoma, não volta, a perda de visão não volta. Não tem como reaver aquela visão que foi perdida. O que ele faz? A pressão ficando alta dentro do olho, ela agride aqui, ó. Porque a retina são neurônios modificados. Esses neurônios, eles formam uma corrente elétrica, como se fosse um circuito elétrico mesmo, que passa por um fio, que no caso é o nervo óptico, que vai lá para o cérebro, para a região occipital, onde a gente vai fazer a visão. Então, assim, o nervo óptico é fundamental. Sem o nervo óptico, a gente não vai enxergar. O glaucoma vai dar perda nessas células do nervo óptico. É por isso que é uma cegueira irrecuperável, que nem a catarata. Se ficar muito avançada, a pessoa pode ficar potencialmente cego. Tá só enxergando vulto, só percebendo luz, mas a gente opera e na maioria dos casos tem muito sucesso. O glaucoma não. Por isso que é uma doença muito séria, que tem que ser muito bem controlada. Então a gente controla primeiro com colírio. Vai pingar colírio todo dia e para sempre. Quando os colírios não controlam mais a pressão, a gente pode fazer cirurgia para controlar a pressão. Então, assim, é importantíssimo o paciente que tem glaucoma acompanhar direto com o seu oftalmologista. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que recebem o colírio da farmácia de alto custo. O governo dá esses colírios porque eles são caros. De 3 em 3 meses, os pacientes voltam para preencher o laudo do alto custo. Obrigatoriamente, a gente faz a tonometria, a gente mede a pressão
tá controlado, porque de nada adianta ele pingar aquele colírio se não estiver adiantando. Então a gente tem que ver a cada 3 meses. Qual que é a alteração de visão que a gente vê? É uma alteração do campo visual. Então essa pessoa vai tendo uma perda visual de fora para dentro. Vai assim ficando mais restrita a visão dela. No final, como se ela olhasse por um tubo. É um campo visual tubular. Então a gente faz esse exame também para diagnosticar e para acompanhar os pacientes que têm glaucoma. Espero que tenha ficado claro. Ô, Lucas, um abraço. Obrigada pela pergunta. Bom, a Vera, né, ligou aqui, disse assim, amigas médicas e médicas amigas. Foi através desse programa tão instrutivo que hoje está sendo um desfile de mulher bonita. Foi através desse programa que conheci a doutora Diana. Fui procurá-la e continuo paciente dela até hoje. E dia 28 vou fazer uma cirurgia de catarata. Agradeço demais, doutora, pelas orientações que sempre me dá. Recebo um grande beijo, né? Um beijo para as duas e um especial para o doutor Dercy. Oh, querida, muitíssimo obrigada pelo carinho. A gente está sempre junto, sempre à disposição. E assim, ela falou que vai operar agora, né? Porque a gente conversa muito mesmo antes de operar. Então, assim, esse olhinho está sempre na minha mesa. Eu abro, eu mostro onde é a catarata, onde vai a lente intraocular, né? Porque antigamente a gente não tinha. Então, por isso que falava, tem que deixar a catarata ficar bem madura, porque não tinha o que pôr. Então, você esperava a pessoa ficar cega e simplesmente tirava o cristalino, abria e tirava. Não colocava nada? Não colocava nada. Você lembra quando a gente era criança que tinha uns vovozinhos que andavam realmente com uns fundos de garrafa? Porque eu não falei que tem 20 graus? Eles usavam óculos de 20 graus, porque não colocava nada. Então, assim, como que desenvolveu essa tecnologia? Foi por causa da Segunda Guerra na Inglaterra. Os pilotos de avião ingleses que voltavam, que tinham estado em combate, começou a se observar que fragmentos do material da cabine dos aviões encontrados nos olhos, então sobreviveu à guerra, voltou para casa. O estilhaço daquilo que fazia a cabine do avião ficou ali dentro do olho. E aí o oftalmologista viu e falou, vamos ver, isso daí não fez nada, não inflamou, ficou ali paradinho. Então pode ter uma lente. Aí que começou a fazer a pesquisa. Então o primeiro material que foi usado é muito parecido, é o PMMA, é muito parecido com o material das cabines dos aviões, daquela parte transparente. E aí que a gente fez a lente intraocular. Então hoje a cirurgia a gente calcula baseado no cristalino, no comprimento do olho, na curvatura da córnea. A gente faz uma conta para zerar ou ficar perto de, né, o grau do olho. O Écio do Lions, né, ligou pra gente, gostaria de saber da doutora se depois de uma cirurgia de catarata laser precisa de alguma manutenção. Então, Écio, obrigada pela pergunta, que bom, né, porque a gente dá alta para o paciente e ele nunca mais volta. Muito boa a sua pergunta, realmente. Mas existe cirurgia de catarata laser? Olha, a catarata, a gente tira o cristalino, o gel fica duro, né? Então a gente tira fragmentando ele com ultrassom. Então o facoemulsificador, que é o aparelhinho que tira a catarata, ele é um aparelho que trabalha com ultrassom. Atualmente é assim que a gente faz a cirurgia aqui em Mococa. Atualmente, então a gente opera com uma caneta aqui na câmara anterior. Você está pegando aqui, Robertinho? Aqui. Uma caneta aqui na câmara anterior, faz uma incisão aqui,
de 2 milímetros, 2,2, 2,7 milímetros, menos de 3 milímetros, é invisível a olho nu. Por esse buraquinho entra a caneta lá dentro, quebra o cristalino. Então, o que a gente pode fazer? A laser, hoje tem um tipo de laser que já faz esse cortinho, ele faz o corte que a gente vai fazer lá no cristalino, mas ele não quebra a catarata. Então, a cirurgia da catarata é feita com ultrassom, não com laser. A gente pode usar o laser para ajudar, mas é sempre com ultrassom. E aí, assim, fizemos a cirurgia de catarata, foi tudo bem. Com 30 dias, a gente deu alta para o nosso paciente. Então, assim, geralmente fica bom de longe, mas tem que usar óculos de perto. Óculos de perto, uma vez que você ganhou, é o presente da vida. Você vai ficar com ele. Não vive sem, né? Não. Tem até pacientes muito felizardos que ficam com um olho bom para perto e um olho bom para longe. Tem alguns pacientes que ficam sem óculos mesmo. Mas aí é uma visão monocular. Então, fizemos, deu tudo certo, demos o óculos de perto, foi dada alta para esse paciente. Correu tudo bem na sua cirurgia. Ora, de quanto em quanto tempo a gente tem que voltar? Tem que voltar anualmente, né? Tem que ver se variou esse grau. A gente tem que medir, importantíssimo, a pressão intraocular. Então, a gente está falando de glaucoma, né? Tem gente que não teve a pressão boa a vida inteira. Acompanha anualmente. Chega lá 50, 55, 60 anos, começa a subir a pressão do olho. Então, se essa pessoa fez uma cirurgia de catarata e nunca mais voltou, a gente não tem como diagnosticar. Então, assim, uma revisão anual, pelo menos. Ó, quem ligou pra gente também foi a Fofa. Né? Ah, Fofa, beijo. Ela diz, ó, adoro a doutora Diana, porque ela, além de excelente profissional, ela tem um astral maravilhoso. Oh, querida, obrigada. Né? Você E esse também. programa também é maravilhoso. Um grande beijo. Fofa, beijo, obrigado também por estar sempre nos assistindo, sempre nos prestigiando aqui na TV Direta, viu? Ela é uma querida mesmo. A Fátima da São Domingos diz o seguinte: doutora Diana, seu pai, o doutor Dercy, é o meu anjo da guarda até hoje. Já fazem 30 anos que ele trata dos meus olhos. É o meu também. Sou muito grata a ele. E você é maravilhosa em suas explicações. Você é muito clara. Receba um grande beijo da Fátima, brigadão. Um beijo para você. Seu oftalmologista é o mesmo que o meu. A gente gosta muito dele mesmo, ele é um anjo da guarda. Então vamos lá, ó. A Ivone da Mocoquinha. Estava com saudades da minha amiga e médica. Gosto muito de você, doutora Diana. Sempre quando vou à consulta, a encontro com esse astral. Muito humana com seus pacientes. E conhece muito bem e domina com firmeza todos os seus conhecimentos. Receba um grande beijo. Estamos todos aqui em casa, na Mocoquinha, assistindo você. Oh, querida Ivone, muito obrigada pelo carinho, querida. Um grande beijo para você também. Né? Eu sempre falo que o médico, ele tem que ser amigo também do paciente, Exatamente, né? exatamente. Exatamente. Lá no consultório, eu sou conversadeira, assim mesmo. Então, eu explico, as nossas consultas são marcadas a cada meia hora, de meia hora, 2 pacientes por hora. E mesmo assim, eventualmente, eu tenho que pedir desculpa porque eu ainda atraso. Porque às vezes eu me alongo mais numa explicação. Mas eu faço questão que o paciente entenda, tem alguma dúvida, vamos ler junto a receita. Isso a gente faz com todo carinho, com toda atenção. Porque a pessoa chegar em casa, e agora o que eu faço com isso, né? Então o tratamento não vai ficar bom. Ó, olá, gostaria de saber, doutora Diana, a respeito de tremor nas pálpebras. Quando a pálpebra fica, a minha estava batendo outro dia, fica assim, tremendo. Trabalhando demais. É porque a gente está nervoso, está ansioso. Então assim, ó, puxa o olho assim, ó, segura alguns segundos e passa. Isso não tem a ver com nenhuma doença do olho.
não dá perda de visão, não tem nenhuma consequência. É só um Aí nervosismo. precisa ir para a mesmo. praia, viajar. Água salgada. Água salgada no corpo, né? Dar umas voltas, esquentar a cabeça. Esfriar. É. Esfriar a cabeça, fazer uma meditação. Isso ajuda. Às vezes é um discreto sinal de que a gente está exigindo demais. Exatamente. Né? O Demais corpo da chama, gente né? mesmo, né? Exatamente. É um sinalzinho que precisa parar. Boa noite, doutora Diana. Gostaria de saber se problemas de vista podem provocar dor de cabeça. Obrigado, sou a Márcia Antonioli. Que legal, Márcia. Ótima pergunta. Pode sim, e vários tipos de dor de cabeça. Então, por exemplo, a gente tem dor de cabeça, tem vários, a doutora Eliana aqui me corrija se eu errar, tem vários tipos de dor de cabeça, né? Então, tem a enxaqueca, tem o nosso dor de cabeça do olho, em especial, chama astenopia. Astenopia é a dor de cabeça que é causada por causa de grau no olho mesmo. Quem tem isso? Geralmente criança muito pequena e muito hipermétrope. Às vezes até nenê, que chora e ninguém sabe por quê. É dor de cabeça. Então, essa astenopia, quem tem é criança pequenininha com bastante grau de hipermetropia. Agora, a córnea, por isso que eu sou maravilhada pela córnea, porque ela é avascular e, ao mesmo tempo, ela é o tecido do corpo humano que mais tem terminação nervosa. Então, por milímetro quadrado, porque ela é pequenininha, né? Aqui ela tá grande, mas ela é pequenininha, ela tem 1 centímetro. O que acontece com a córnea? Ela é muito sensível. Ela se nutre pelo quê? Se ela não tem vaso, ela se nutre pela lágrima. Se você tá com o olho seco, há muito tempo, o olho fica machucado. E essa córnea vai doer e você vai referir para o seu médico como dor de cabeça. Então, isso é uma dor de cabeça do olho muito comum. Olho seco como causa de cefaleia. Uma pessoa anônima, né, ligou lá do Projeto 100. Gostaria de pedir para a doutora Diana falar um pouquinho sobre retinopatia diabética, sobre o risco disso. Ah, que legal. Obrigada pela pergunta, é muito importante mesmo. Diabetes é uma tecla que a gente tem que bater muito e falar muito sobre isso. Então, o que acontece na retinopatia diabética? Eu já falei que quando a gente dilata o olho é uma bola de cristal. O que a gente vê no fundo do olho, a gente está vendo o que está acontecendo nos vasos. Então, vamos mostrar aqui o fundo do olho. A gente vai dilatar aqui, ó, o azul aumenta, né, dilata a pupila. Então, a gente vai ver aqui dentro, no fundo do olho. O que acontece nesses vasinhos é uma visualização direta desses vasos, está acontecendo no seu rim, no seu cérebro, nos nervos em geral do corpo. Então, a gente acompanha o diabetes com o fundo de olho. É importante, então, a retinopatia diabética é a doença da retina, né, causada pelo diabetes, mas ela também está no rim, está em outros órgãos-alvo, doença de pequenos vasos. O que é importante saber sobre o controle do diabetes é que assim, eu tenho diabetes, eu descobri, eu trato, eu me alimento conforme prescrito, a minha glicemia é sempre boa. Todo dia eu faço, ou de manhã, ou depois que come, está sempre adequada. Isso é muito importante. O que desequilibra aqui o fundo do olho é se eu fico tendo, um dia eu tomo muita insulina e não como, faço uma hipoglicemia. Outro dia eu vou numa festa de aniversário, encho a cara de brigadeiro e bolo, e aí tomo menos insulina. Aí chega no pronto-socorro com 400, 500 de glicemia. Então, essa variação
Meu diabetes fica sempre 100, 120, está tudo bem? Provavelmente está tudo bem. A gente tem que fazer um fundo de olho por ano, mas provavelmente está tudo bem. A variação que mais comumente leva à retinopatia diabética. Outra coisa, as pessoas que usam insulina têm mais chance de desenvolver a retinopatia diabética. Então, as pessoas conseguem controlar com dieta e com remédio, tem menos chance de ter, mas aí tem sempre a palavra controle envolvida, né? Controlar a glicemia. Como o glaucoma, como a pressão alta, o diabetes é uma doença crônica que não tem cura. Então a pessoa tem que controlar sempre. Boa noite. Gostaria de saber se a doutora trata glaucoma. Ela acabou de explicar a doença, mas não disse se faz tratamento. Camila Oliveira. Oi, Camila. Obrigada pela pergunta. Sim, a gente trata, a gente diagnostica. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia que eu faço um exame clínico, sempre tem um paciente de castigo. Para fazer o diagnóstico, a gente mede a espessura da córnea, o nervo óptico e a gente faz a medida da pressão a manhã inteira. Então a gente chama de mini curva. São 4 medidas, às 8, às 9, às 10 e às 11. Então toda quarta eu tenho 1 ou 2 pacientes de castigo fazendo esse exame de mini curva, que é a partir dele que a gente faz o diagnóstico e o tratamento é sempre feito com colírios. Boa noite, doutora Eliana e doutora Diana. O que é estigmatismo? Porque eu tenho miopia, tenho estigmatismo. Qual desses deixa um leve olhar meio torto, doutora? Obrigado, Elenir. Oi, Elenir. Um beijo para você. Muito obrigada pela pergunta. Astigmatismo é uma dúvida geral mesmo. Então, assim, a gente tem basicamente 2 graus esféricos no olho, que são o grau positivo, que é a hipermetropia, o grau negativo é a miopia. Então, a gente pode ter a miopia combinada com o astigmatismo e a hipermetropia combinada com o astigmatismo. O que é o astigmatismo? De novo, a gente volta no modelo. O astigmatismo é a diferença de curvatura. Então, a córnea, lembra, ela tem uma curvatura aqui, uma curvatura anterior, aqui na frente do olho, onde a pálpebra fica piscando. A gente mede aqui, vertical e horizontal, né, num ângulo de 90 graus. A diferença entre essas 2 curvaturas é denominada astigmatismo, tá? Então, esse é o astigmatismo corneano. O que acontece? O olho não é assim uma bolinha, né, uma esfera perfeitinha e a córnea perfeitamente um semicírculo. Não é. Na vida real, a gente tem a pálpebra, a fenda palpebral, a gente tem gente que coça o olho. Então, quase 100% das pessoas têm astigmatismo. Tem uma diferença da medida. Muito raro você encontrar um paciente, e a gente mede em toda consulta, que os 2 meridianos são iguais. Agora, todo mundo precisa usar óculos? Astigmatismo é sinônimo de óculos? Não é. Para a maioria das pessoas, não faz diferença. É 0,25, é meio grau. Nessa curvatura não faz diferença. Enxerga 100%. Quando não enxerga 100%, aí a gente põe no grau do óculos. Às vezes sozinho, às vezes junto com a miopia ou com a hipermetropia. Ficou claro? Eu espero que sim. Olá, eu sou o Benedito Felipe, aqui do sítio Capelinha. Oi, Benedito, obrigada, bem-vindo, um abraço. Ele está ligando lá do sítio Capelinha. Eu tive, doutora, um acidente. Estou fazendo o tratamento em Divinolândia. E nos exames falaram que eu estou com um problema no fundo do olho, na retina. Esse tipo de problema tem recuperação? Benedito, eu teria que saber mais dados.
Mas assim, o que eu posso te dizer é que você está num ótimo lugar, né? Eu trabalhei nesse serviço, um serviço público de muita qualidade, e a referência do nosso município é de fato Divinolândia. Então, o centro que foi criado ali pelo Dr. Newton Cara José, os aparelhos hoje que eles dispõem, eles fizeram uma reforma bastante grande e o volume de pacientes que eles atendem é realmente impressionante. Então, assim, se for um sangramento ou até um descolamento de retina lá no fundo do olho, o tratamento é cirúrgico, tá? Tem até chance de recuperar a visão. Só que assim, no caso do descolamento de retina, se é esse o seu problema, ele é descolamento de retina, a retina é tipo um véuzinho, aquele véu laranja que fica dentro do olho. Quando ela descola, a gelatina do olho vai entrando por trás mesmo, fica um bolsão, né? Dá pra gente ver no fundo de olho. Quando acontece isso, você, Eliana, tem mais até gabarito para falar isso para as pessoas que eu. As células da retina sendo neurônios, quanto mais tempo elas ficam ali desligadas, menor a chance delas voltarem ao funcionamento de 100%, né? Porque uma célula ainda morre, né? Não recupera. É assim ainda hoje. Quando eu aprendi era assim. Então, se é um descolamento de retina, é uma coisa grave e urgente. Mas, assim, o que eu posso te dizer é que espero que te traga algum alento é que você está no lugar certo, com as pessoas certas, que são muito competentes. Doutora Eliana, gostaria de mandar um abraço para a doutora Diana, né? Esse abraço vem da sua professora Hilda, que deu aula para você no Colégio Maria Imaculada. Estou muito agradecida e feliz em vê-la junto aí com a doutora, né? As duas médicas no programa Saúde. Minha querida, um abraço. Nossa, que delícia. Muito, muito obrigada. Outro enorme para você. Boa noite, doutoras. Parabéns pelo programa Saúde. Meu nome é Vânia e moro na Coab 2. Liguei para dizer a importância do uso do tampão. Minha filha, hoje com 26 anos, aos 4 anos, teve o diagnóstico de estrabismo, fez o tratamento com seu pai, Dr. Dercy. Usou o tampão por 4 anos e hoje, graças a Deus, tem o olho perfeito. Ai, Vânia, eu fiquei até arrepiada, comovida. Obrigada pelo carinho, eu agradeço em nome do meu pai também. E realmente a sua menina é a prova viva daquilo que eu estava falando, né? O tampão a gente insiste, muitas vezes é difícil para a mãe, né? Porque a criança chora, tira, mas assim, insistindo, um olho bem tratado, uma visão de 100% não tem preço, né? Que bom. Boa noite, parabéns pelo programa, doutora Eliana. Eu sou Lourival e moro aqui no aeroporto municipal. Gostaria de saber da doutora quem usa óculos, de quanto em quanto tempo precisa trocar as lentes, doutora? Ótima pergunta, Lourival, muito boa mesmo. Então assim, meu óculos tá bom. Fui na consulta, vai uma vez por ano, meu óculos tá bom. Nesse caso, eu sempre dou uma receita para a pessoa, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes fala, não, o óculos tá bom, fica com esse. Sai, tropeça, o óculos cai e quebra. Né? Acabou de sair da consulta. Então, dou uma receita nova, mas aí não precisa trocar. Em cerca de 2 anos, a gente tem já alterações sérias no material da lente. Então, assim, às vezes o grau não mudou, mas a pessoa não está enxergando bem. Porque o vidro, o acrílico, o policarbonato, o material de que ela é feita, tem também um prazo de validade. Então, assim, de ano em ano a gente tem que passar em consulta e já aproveita, leva os óculos, mostra. Eu usei óculos desde pequenininha. Vou te dizer que os meus nunca duraram 1 ano. Sempre riscava, quebrava, perdia a perna com um esparadrapo aqui.
Eu falo que em casa também o óculos fazia parte da compra do mês já, Não né? é? Então, assim, quem consegue durar o óculos 1 ano, eu já dou os parabéns. Mas eu acho que até 2 anos você pode usar com certa segurança, se é uma lente boa, de boa qualidade. Olá, boa noite. Doutor, é normal a pessoa ter alergia no olho ou hemorragia mais de uma vez ao mês? Depende da idade da pessoa. A pessoa mandou o nome? Não, não mandou nem o nome nem a idade. É. Então, assim, ó, olho coça, olho de todo mundo coça. Então, a outra vez eu já ensinei esse truque básico. Todo mundo, gente, vamos fazer em casa. Shampoo de neném, aquele amarelinho, misturado com água. Então, ó, o cabelo da cabeça é igual ao cabelinho do olho. Ainda mais num dia assim, né? A gente vê na televisão, passa maquiagem, aí que tem que lavar mais na hora que chegar em casa. Você vai pegar o shampoo de neném, mistura com aquele que está escrito não arde os olhos, tem várias marcas. Mistura com água meio a meio na palma da mão, fecha o olho como se fosse dormir, sem apertar, ó, porque né, não é a mim que você vai enganar, é assim mesmo. Então, aperta o olho assim, vai acabar lavando a sobrancelha. Não é a sobrancelha. Lavar o cabelinho do olho, bem nos cílios assim. Esfrega mesmo, faz espuminha, enxágua. Não cai dentro do olho, não arde. E é uma coisa que a gente não lembra de fazer. Então, vamos dar o seguinte exemplo. Você teve algum problema, ficou sem lavar a cabeça 1 mês. Imagina. O que acontece no seu couro cabeludo? Vai começar a coçar, o cabelo vai ficar visivelmente oleoso, né? Provavelmente vai ter uma dermatite, então uma inflamação da pele, ou seborreica. Então, assim, vai prejudicar muito. A mesma coisa acontece no olho. Essas glândulas sebáceas que vão se entupindo, elas vão produzindo uma gordura mais grossa, mais espessa. No caso do olho, elas caem no olho, na córnea. Então é isso que faz o olho da gente coçar. Lavar o olho é universal, pelo menos uma vez por dia. Todo mundo tem glaucoma, tem estrabismo, é novo, é idoso, usa óculos, não usa óculos, lave o olho. A Beatriz Rezende Castelli está te mandando um beijo. Bia, linda. Diz que você é uma excelente oftalmologista, que gosta muito também. E ela é uma fofa. Obrigada, querida. Um beijão. O Sérgio do Chico Piscina também ligou e gostaria de saber, doutora, se a ambliopia tem tratamento. Ah, então, ambliopia tem tratamento, tampão, até os 7 anos de idade, né? 7, 8 anos de idade. Então, foi aquele caso que a gente falou, né? O olho preguiçoso, um olho que tem mais grau que o outro e que não enxerga o mesmo tanto. Aí vamos supor, eu não fiz tampão, eu não fiz tampão, eu tenho 20 anos. O que vai acontecer? Olha, o máximo que aquele olho vai enxergar é 30%, 20%. Aí vamos mais para frente. Eu tive ambliopia, tenho ambliopia. Então tem gente que descobre tardiamente. Tem até um CID, um código, que é a descoberta recente de perda da visão. A pessoa não percebe, porque Um difícil compensa o você outro, fazer né? assim, né? Você está enxergando só com um olho, você está enxergando 100%. Aí, de repente, ela faz isso, aí fala, nossa, eu não enxergo, não vejo bem desse olho. Então, a pessoa percebe a ambliopia já adulto. Essa pessoa vai ter catarata quando tiver mais idade. E aí, eu vou operar a catarata, vai compensar o grau. Vamos supor, deu tudo bem na cirurgia. Qual que é o máximo desse olho? Vai tratar com a cirurgia de catarata? Vai tratar a catarata. A ambliopia não. Então, assim, aquele 30%, aquele 20%, aquele 10% que veio da infância, que não desenvolveu a visão, aquele é para o resto da vida. Então, quando eu operar a catarata, eu vou enxergar o 100% no caso desse olho, é o 10, 20 ou 30%.
Então o tratamento é com tampão e é na infância. Cansou, doutor? Eu não. Bom, a hora se vai, né? Já passou, já fomos no programa. Nossa, gente, que delícia. Eu gostaria, né, de terminar o programa dizendo mais uma vez a nossa alegria. Tenha certeza que a gente se sente muito honrado em recebê-la. E gostaria de que você voltasse muitas e muitas vezes, porque é muito bom quando a gente percebe esse carinho, sabe, do telespectador. A gente vê quando a pessoa responde mesmo, gosta do que faz, né? E a gente se sente muito feliz em recebê-la e tenha certeza, né, que pelo que a gente parece, esse carinho é mútuo, né, do paciente com você. Gostaria de desejar ele muito sucesso mesmo. Pelo visto, você já está tendo, né? Todo esse sucesso, que você continue assim. Né? Obrigada, querida. Nossa, eu fico sem palavras, eu fico mesmo emocionada. Volte pelo sempre, carinho hein? que eu sou recebida, tanto por você, pela sua equipe, por toda a população de Mococa. É realmente muito importante para mim, assim, de reconfortar o coração da gente. E assim, olha, Eliana, eu estava te falando, antes do programa começar, eu acho que a coisa mais gostosa do mundo, eu espero que você tenha essa oportunidade, que um dos meninos trabalhe no consultório com você. Acho que isso é pedir demais para Deus, né? Não é não, mas fica o sonho. É muito gostoso a gente ter uma pessoa que nem eu vejo paciente agradecendo o meu pai, vou mandar um beijão para ele, para minha mãe. Então, isso é muito importante. Ele foi muito importante como exemplo para mim. E outra pessoa que eu gostaria de citar, que é uma lição mesmo, que o Dr. Ney deixa para a gente, né? E que você falou e que eu recebo seus pacientes também com todo o carinho que eles têm por você, é a relação médico-paciente, né? Com certeza. A importância da gente conversar, explicar. Você entendeu? Você está entendendo o que está acontecendo com o seu olho, com você? Que a gente estava conversando ali atrás, que tanto na oftalmologia quanto na neurologia, a gente conversa bastante com os nossos pacientes. Então, isso assim, vejo no Dr. Ney, vejo em você, vejo no meu pai, que são exemplos de médicos mesmo aqui na cidade. Mas eu vejo que que você realmente, como uma telespectadora disse, você foi um prêmio pra gente aqui. Obrigada, querida. E falando do Dr. Ney, né, a gente fala assim, eu acho que a palavra que define o Dr. Ney é humildade. Né? E ele, assim, sempre foi uma pessoa tão querida entre os médicos, todo mundo sempre gostava de ouvir os causos do Dr. Ney. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir suas histórias e vão ficar assim, eu acho que existem certas coisas que vão ficar na nossa memória. Nossa Senhora. Certas histórias que serão passadas de geração a geração, porque foram verídicas pelos detalhes, pelos nomes. Gente, vamos terminar nosso programa em grande estilo. Vamos ouvir um pouquinho dos causos do Dr. Ney, que delícia, que nunca mais sairão das nossas memórias. Com certeza. Ele estava fazendo uma cesariana de urgência, feto em sofrimento, né? E nós tiramos o nenê nasceu meio chumbadinho, né? Com cianótico, e logo passamos para pediatra. E ela levou, né? A doente acordada, mas não percebeu nada que nasceu, logo nós entregamos, ela já foi. Então. O nenenzinho não estava bem. E depois ela costuma trazer para mostrar para a mãe, né? Mas como o neném não estava bom, teve que botar na incubadora. Quando ela entrou sem nada, eu fiquei preocupado. Falei, de repente o neném pode ter mesmo, né? Ser morrido. Perguntei, e o nenê, como é que está? Ela falou, não está bueno não.
ele está batendo a chacinha do nariz. Se Pedrinho não chamá-lo esta noite, está bueno. Está bueno. Mas Pedrito. Hein? Pedrito. Mas ela não fala, ela fala as duas coisas. Pedrinho. Ela fala Pedrinho, fala mas as duas Pedrito línguas. seria o nome. É. Mas Pedrinho não chamá-lo esta noite, estamos com sorte. E depois, no outro dia, estava tudo bem, eu perguntei como é que estava passando. Ela falou assim, ó, graças a mim e a Deus, está bueno. Eu me lembrei de uma rapariga na zona que teve um aborto, mas um aborto já, não foi bem um aborto, um parto prematuro, porque o nenê era grande. E ela começou a chorar, e desesperada, e queria que fizesse uma lápide para botar, mas ela não sabia escrever, tudo. E passou um poeta, aliás, não era bem um poeta, mas um historiador, filósofo daqui de Mococa mesmo, sabe? E que falou, porque ele também levava uma vida de boêmio, né? Conhecia, e perguntou, mas por que você está chorando tanto? Eu tive esse nenê, queria escrever, vou enterrar, queria escrever algumas palavrinhas para lembrar, mas não sei, o senhor não podia escrever para mim? Eu falei, não, vamos ver. E ele nasceu vivo? Não, nasceu morto. Ele prestou atenção. Ele nasceu morto? Então vamos escrever. Então ele botou assim, aqui jaz aquele que a luz do dia não viu. Filho de muitos pais, porque ela era e da puta que pariu. É assim que nós queremos lembrar o Dr. Ney, né? Lembrar nessa alegria, nessas histórias que realmente foram verdadeiras. Gente, mais um pouquinho, vai, dos causos do Dr. Ney. O negócio era bom. Nós tínhamos uma colega que muito bonita, sabe? Muito bonita, e o pai dela era diretor do Banco do Brasil. Na época, ser diretor do Banco do Brasil, você já viu. Então, cada dia ela ia num carro, assim, tinha 2 automóveis. Um dia ela ia num Cadillac preto, outro dia ia num Cadillac vermelho, estufamento vermelho, coisa. E era impressionante, muito bem vestida, sabe? Muito boa aluna, que ela não se preocupava com coisa nenhuma, só estudar mesmo. E nós ficávamos esperando ela chegar de automóvel para ver ela descer do carro, porque ela descia salto alto, de meia, numa maior elegância, né? E nós com o sapato tudo furado, ficava olhando ela chegar. Nossa Senhora, parecia, claro, não dava nem bola para ninguém, né? Dr. Ney deixará saudades, com certeza. Mas acho que conseguimos mais uns causos. Vamos lá, gente? Até a pessoa quem transmitiu o recado era meu compadre. E a senhora dele estava com uma dor ciática tremenda, né? E ele ligou para mim. E que faria, que podia fazer para melhorar um pouco a dor, para depois levá-la lá no consultório. Isso era uma hora do almoço, mais ou menos. Então, eu naquele tempo tinha gapirim. Você conheceu? Você conheceu, né? Eu falei para ele, olha, você faça uma injeção de gapirim. Toma nota. Então, ele era semi-analfabeto, coitado. Custou, anotou, do jeito dele, que eu não sei como é que ele escreveu. E eu falei assim, olha, aquela era uma injeção que você tinha que fazer intraglútea, profunda, para não dar problema. Doía mesmo. Então eu falo no telefone para ele, olha, você manda fazer na nádega, viu? Bem funda. Olha, na nádega. Ele, como? Na nádega. Ele não compreendia. Eu falei, olha, na Padaria Brasil. Padaria Brasil. Ah, eu sei, pode deixar. Passado uma meia hora, o Tomazinho Prículo liga para mim. Doutor, eu tenho um senhor aqui que quer que o senhor faça, que é para mim aplicar uma injeção
nele. O senhor mandou que ele viesse aqui para aplicar uma injeção. Eu acho que ele está enganado. Eu falei, não, Tomás, ele não compreendeu. Então contei a história. Eu falei, olha, manda ele atravessar a rua e entrar na farmácia Figueiredo, porque a padaria é ali em frente à farmácia Figueiredo, né, que existe até hoje. E o Tomazinho, então, depois ele falou, Ney, como é que é esse negócio que ele foi lá fazer? Aí eu expliquei com mais calma que tinha acontecido isso, né? Que era para fazer. Eu fui, também ontem você ouviu falar Padaria Brasil. Podia ter falado só padaria. Padaria, sem especificar. Sem né? falar Brasil. Sem outra especificação. Sem outra especificação. Mas como todo mundo tem padaria, eu falei. Realmente, gente, serão inesquecíveis esses casos. Quem sabe até um dia um livro, né? Contando todas essas histórias de um médico que realmente marcou nossa cidade. Mais um pouquinho do nosso querido Dr. Ney. Mas no meu tempo não tinha especialidade nenhuma, não tinha residência. Então você sabe, pegava o diploma, você queria ir embora para ganhar alguma coisa. E foi o que aconteceu comigo. Eu passei a mão no diploma e vim para Mococa. Então eu nunca tinha posto gesso em pacientes com fratura nem nada, mas de olhar o Dr. Carmo fazer, os outros médicos mais velhos, o Paione, eu fui ficando de olho e aprendendo, ou mais ou menos, mas fui aprendendo, né? Mas o Dr. Guerra foi atender um funcionário do hotel dos viajantes, um garçom, e o garçom tinha caído e fraturado os 2 ossos do punho. E como é muito difícil de colocar os dois, você coloca um, o outro sai, você põe o de lá, o daqui sai. Então tem que ser cirúrgico, mas naquele tempo nós não tínhamos ortopedista, ele não fazia nada. Então ele fez o que pôde, pôs no lugar, mais ou menos, pôs o gesso, tudo direitinho, e falou para ele, olha, daqui uns 60 dias você vem, eu vou tirar o gesso para ver se ficou bom. Passado o tempo marcado, ele voltou e o Dr. Guerra tirou o gesso e ele falou, Dr. Guerra, aí, ó, minha mão ficou torta, ficou assim, e ele falou, meu filho, o mais que eu fiz para você, você precisava me agradecer. Veja só, você era um garçom, no lugar todo, você botar no peso e carregar assim, está tudo de acordo. Então você não. E o rapaz acabou agradecendo o Dr. Guerra e falou, olha, muito obrigado, eu fiquei nervoso, eu vi a minha mão torta, mas agora acho que até ficou bom mesmo para me ajudar no trabalho, eu carrego a bandeja desse jeito. Então você vê como é que era. Não foi fazer boletim de ocorrência contra o médico, sabe? Saiu feliz ainda. Hein? Saiu feliz. Gente, são verídicas essas histórias. E com certeza ficarão no nosso coração e deixarão saudades. Vamos lá? Eu fui examinando e vi que já era mesmo, porque estava o abdômen volumoso, a gente apalpava o útero, pus o sonarzinho, ouvi o nenê e falei para a mãe, olha, minha senhora, sua filha está grávida. Ela falou, não é possível, doutor, não é possível. Eu falei, mas olha, isso que o senhor está ouvindo, esse pique-pique aí, é o coraçãozinho do nenê que está batendo. Pode estar certo que ela falou, mas filha, como é que aconteceu isso com você? Só se foi porque você sentava lá debaixo daquela árvore, que era uma amendoeira muito grande que tinha na porta da casa deles. E eu falava para você, olha minha filha, cuidado, lá tem muito mandruvá, uma hora pode acontecer alguma coisa com você. Bom, eu tive vontade de rir tudo, mas segurei. Aí queria ver mais ou menos a idade da gestação. Eu perguntei, meu bem, vem cá, quando foi que veio a última vez a menstruação para a senhora? Aí ela falou assim, mãe, foi quando a senhora fez pamonha. Nossa senhora, nós estávamos em junho, eu falei, então já está por 6 meses, né? Gente, mais um pouquinho para matar saudades. As saudades eternas do nosso médico. Olha, no tempo que a gente veio para cá, que a consulta era R$2.000, R$3.000, era melhor do que agora.
Porque, sabe, não tinha imposto de renda, primeira coisa, não tinha imposto de renda. Então, se você pagava você R$5.000, pagava R$5.000 total. Hoje, você recebe uma consulta da Unimed, nem sei contar, você 50. Você deixa não sei quanto por imposto de renda, uma parte para o Unimed, no fim você recebe 25. Então pensa que está fazendo um movimento grande, um consultório cheio de gente entra e sai, feito formiga, mas a coisa é feia ali. Então eu acho assim, naquela novela que diz que o sujeito fala assim, olha, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Gente, vamos para o último episódio da nossa sessão de casos, Dr. Ney. A senhora não médico. Fala pra ele. Esse senhor me chamou para aplicar uma injeção na mulher dele, uma penicilina. Naquele tempo estava na moda penicilina. E ele era um sujeito muito, não é bem falar esquisito, era muito durão, meio, sei lá, rancoroso. Eu entrei, preparei a injeção, ele me levou no quarto para aplicar a injeção na senhora dele. Tinha um buraquinho assim, tudo coberto com um lençol, tinha um buraquinho para mim fazer a injeção. Eu falei, mas não sei onde é que é isso aí. Tanto podia ser no pescoço, na testa, né? Aí eu falei, doutor, médico, hein? Vizinho meu. Aí eu falei, olha, você tem que mostrar a região aí para mim poder me orientar, senão não tem jeito. Foi com muito custo, puxa um pedacinho para cá, um pedacinho para lá, até que abriu um buraco. Eu tive que pegar para ver se eu estava certo. Gente, vamos guardar essa lembrança bonita, né? Essa lembrança alegre de uma pessoa que por 65 anos cuidou com o maior carinho de todos que o procuravam. Deixo aqui o meu pesar, em nome de todos os colegas médicos, nossa gratidão pela honra do convívio que tivemos com o Dr. Ney, né? Nossos sentimentos à família, mas tenham certeza, sua imagem, sua vida, sua história jamais passará entre nós, né? Um grande abraço a todos vocês e nos despedimos mais uma vez com o nosso clipe de homenagem. Um grande abraço, fiquem com Deus. Amém. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui.
que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui.